Vamos lá, galerinha. Tudo bem com vocês? Cara, primeiramente quero dizer, né? Boa tarde a todos vocês. Quero dizer que estive durante essa semana orando por cada um de vocês. Beleza? Espero que vocês estejam gostando das aulas aí que eu tô gravando, tá bom? E antes de começarmos a aula de hoje, tá? Nada melhor do que começarmos com uma oração. Beleza? Então, fecha seus olhos aí rapidinho. Amantíssimo Pai que está no céu, Senhor, muito obrigado, né, por mais um dia estarmos bem com saúde. Peço pela vida de cada um dos alunos e também de seus pais, seus familiares, Senhor, para que possa protegê-los, né, Senhor, dessa pandemia aí que está afligindo todos os seus filhos ao redor do mundo, né? Então, fique cada um deles, conceda sabedoria, Senhor, a cada um de nós agora, né, para que possamos entender, né, um pouco mais do conteúdo de matemática. Nos abençoe durante esse dia, é isso que eu te peço, não é pelo amor de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal, a gente tem estudado aí, né, sobre fatoração, produtos notáveis e polinômios, ok? Agora está na vez de estudarmos sobre frações algébricas, tá bom? Galera, frações algébricas, tá? É uma parte muito parecida, tá, com as expressões. Só que agora você vai lidar com as frações. Tranquilo? Então, olha só. Quando eu falo que você vai lidar com frações, é porque você pode ter monômios no denominador, ok? E binômios, trinômios, polinômios no denominador, beleza? Então a gente chama de fração algébrica porque agora no denominador da minha fração está aparecendo essas expressões, beleza? Posso ter expressões no numerador, onde também podem ser monômios, binômios, trinômios, não importa, tá? Isso daí podemos ter. Ou como podemos ter um monômio sem a sua parte literal, ou seja, sem a letra, tá? Nesse caso, ok? Só uma pequena observação que é o seguinte, tá? As operações que envolvem, tá, qualquer fração algébrica são iguais às frações aritméticas, tá? Quando eu falo frações aritméticas, são aquelas frações normais que vocês assim conhecem. Por exemplo, 1/2, meio, né? O que eu posso fazer com essa fração é a mesma forma que eu posso fazer com as frações algébricas. Na hora de somar, tirar MMC, fazer a subtração, não importa, as mesmas regras que nós usamos para as frações aritméticas vão servir para as nossas frações algébricas, tá bom? Qual é o nosso segundo detalhe, beleza? Que tem que ficar, ó, na cabeça. Cara, que independente do polinômio que for aparecer no denominador, ok? Os valores da variável que aparece aqui embaixo, da parte literal, tá? Na realidade, tem que ser valores que não vão zerar, tá? A gente tem que descobrir os valores que não, na realidade, né, não vão zerar o denominador. Professor, por que você está me falando isso? Porque olha só, na fração, galera, tá? Na fração, você aprendeu que isso aqui, na realidade, tá? A gente fala na matemática que ele não existe. Esse Ezinho assim com risco significa não existe. Tá? Isso aqui é uma operação que você não consegue fazer. Tá bom? Então, por isso que no denominador, quando nós formos resolver ou cair em equações do primeiro grau, que isso aqui pode, tá? Pode sim cair, tá bom? Cara, você só tem que saber que esse carinha aqui no denominador, ele no final tem que ser um número diferente de zero, tá bom? Onde isso daí realmente acontece, tá? Como toda fração, a gente consegue simplificar, tá bom? E eu vou mostrar para vocês agora nesses dois exemplos, tá? Não se preocupe, porque tudo isso que eu estou explicando, que nós estamos fazendo, tá no material teórico que eu vou colocar no e-class, tá? Para vocês imprimirem, colocarem no caderno ou colarem. Mas vamos lá, cara, o que é simplificar? É dividir em cima e embaixo por o mesmo número,
tá? Isso que é simplificação. E eu vou simplificar essa fração até ela se tornar irredutível, tá? Quando eu falo irredutível, é quando eu encontro uma fração que eu não consigo mais simplificar. Só que qual é o detalhe agora? É que você também tem a parte literal, ok? Só esse cuidado que você tem que fazer, tá bom? Então, por exemplo, né? 10 e 15 são números divisíveis por 5. Então, ó, você vai dividir, ok? Então, a primeira coisa que eu peço para os senhores, tá? Na realidade, é sempre dividir os coeficientes, tá bom? Então, olha só. 10 dividido para 5 dá 2, ok? 15 dividido para 5 dá 3. Qual é o detalhe agora, tá? É que você tem que simplificar essas partes literais, ok? Qual é o sentido agora que você pode fazer para isso? Simples. Você abre, tá? Essa potência. Quando eu falo abrir essa potência, é na forma de uma multiplicação de fatores. E potência é uma multiplicação de fatores iguais. Então, o que isso quer dizer, professor? É o seguinte, ó, que A ao quadrado é A vezes A vezes B, ok? É isso que eu estou te falando, tá? Potência é uma multiplicação sucessiva de fatores iguais. Então, ó, o que é o A ao cubo? É A, tá? Vezes A vezes A. Aí você olha assim o seguinte, pô, professor, posso cortar 2 A's que tem em cima com 2 de baixo? Pô, óbvio, faz isso. Cortou, tranquilo? Então, ó, cortou, sobrou em cima o 2 e o B, então vai ficar 2B. E embaixo ficou esse 3 e esse A, que é 3A. Galera, acabou. Essa aqui é a nossa fração irredutível. Tá bom? Agora, tem frações que você vai precisar da fatoração. Por isso que a gente estuda a fatoração antes, tá? E as principais fatorações que vamos precisar são as notáveis, ou seja, fatoração do quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, cubo da soma, cubo da diferença, tá? A soma de cubo de dois termos, a diferença de cubo de dois termos, né? Todas essas fatorações a gente vai utilizar agora. Por exemplo, tá? A expressão do exemplo B, a ao quadrado menos 9, tá? Eu posso fatorar ela, ok? Porque essa expressão aqui, ela foi o resultado do produto da soma pela diferença, que nós estudamos, que é A mais 3 vezes A menos 3 sobre A mais 3, ok? Ah, professor, por quê? Porque no produto da soma pela diferença, como é que nós resolvemos? Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, ok? Então essa aqui é a forma fatorada, ok? Se você não lembra disso, volta lá no vídeo, lá na playlist que tem no canal do iClass da escola e procura lá, fatoração parte 1, beleza? Para você rever como é que se faz. Então olha só. Agora apareceu termos semelhantes em cima e embaixo. Posso simplificar, porque entre os fatores, tá, do meu numerador, eu tenho um produto, uma multiplicação. Então, ó, o que você vai fazer? Simplificar, cortar, beleza? Quem sobrou em cima? O A menos 3. Quem sobrou embaixo? Poxa, o 1. Mas não tem necessidade de eu botar isso daí sobre 1. Então, essa aqui é a nossa resposta, tá bom? Olha só, pessoal. Esse aqui é o exemplo A, tá? Das nossas frações algébricas quando eu vou tirar o MMC, tá? Professor, existe? A gente vai precisar disso? Cara, vai, tá? Porque daqui a pouco a gente vai entrar em operações, tá? E vai ter frações algébricas que eu vou ter denominadores iguais e posso ter também denominadores diferentes, tá? Então, como é que a gente vai tirar o MMC? Cara, você vai pegar a expressão que está no denominador. Então, por exemplo, tá? Eu tenho essas duas expressões que estão no denominadores aí de duas frações, ok? Tá? E eu quero tirar o MMC delas, tá bom? Então, galera, como é que a gente vai tirar na realidade
o MMC, tá? Fica ligado. Primeiro a gente sempre vai começar pelos coeficientes, pelos números, ok? 4 e 10. Então vou começar por eles, ok? Isso aqui é o nosso primeiro passo. Então eu vou pegar um número que vai dividir eles, beleza? Então, por exemplo, 2 é o primeiro número primo, né? Que a gente pode começar essa fatoração, essa decomposição por fatores primos. Então 4 dividido para 2 dá 2, beleza? 10 dividido para 2 dá 5. Ah, professor, mas aí o que eu faço com a parte literal? Você, por enquanto, só vai repetindo, tá bom? Vai fazer uma coisa de cada vez. Cara, então, a gente pode continuar esse cara aqui por 2, lembra? Tem que pegar sempre do menor número primo e indo até os maiores. Então, ó, aqui vai continuar D1, né? Repito a letra, x, né? Y ao cubo, repito 5. Aqui vai ficar x ao quadrado, yz, ok? Aí agora eu posso dividir por 5, tá? Não posso por 3, porque 5 não é divisível por 3, 5 só é divisível por 5, tá? Então, ó, repete esse carinha aqui normalmente, tá bom? Repete ele aí. Então aqui vai ficar y ao cubo. Aqui vai dar 1. E aqui vai ficar x ao quadrado, yz. Então presta atenção, galerinha. Primeiro passo agora, tá? A gente vai fazer com que esse x aí fique 1 agora. Como, professor? Divide por x. Só isso. Tá? Por que x? Porque é o fator comum entre eles. Tá? É a letra x. Então aqui vai ficar, tá bom? Da seguinte forma. 1, ok? X dividido para x dá 1. Repete o y ao cubo, ok? Vou repetir esse 1 aqui. X ao quadrado dividido para x, pessoal, o que é x ao quadrado? X vezes x. Então significa que eu posso simplificar, ó, um desses x aí. Ou seja, vai sobrar um x aqui ainda, tá? Então tá aqui, ó. X, y, z, ok? Posso continuar por x, porque ainda falta esse cara aqui ficar 1, igual esse. Então vamos continuar por x. Tá? Então aqui vou repetir o 1. Vou repetir o 1. Y ao cubo. 1. Tá? X dividido para x dá 1. E vou repetir os outros termos. Y e z. Ok? Então vamos lá, pessoal. Né? Continuando essa fatoração aí, o que eu vou fazer? Vou apagar aqui, beleza? Então, ó, vou apagar aqui rapidinho. Bom? Pra gente continuar aquela fatoração aqui. Ok? Então, preste atenção. Então, ó. 1 vezes 1. Vou esperar ali, né? Para ver como é que vai ficar. Aqui 1 vezes 1. E vamos ver. Então, olha só. Aqui, pessoal, a gente pode começar pelo y, se nós quisermos, tá? Então, ó, para pegar o y, ok? Vamos dividir. Por quem? Y, que é o fator comum, beleza? Então, olha só. Y ao cubo dividido por y
que vai ficar y ao quadrado, ok? Y dividido para y dá 1. Só que aqui ainda falta o z, então vou deixar ele indicado aqui, ok? E vou continuar essa fatoração, essa divisão. Ainda tem y aqui desse lado, ó, y ao quadrado. Vou continuar para o y. Então, ó, continuo 1 vezes 1, tá bom? Y ao quadrado dividido para y dá y, ok? Repito aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes z, tá? Agora ainda tem esse y aqui. Tá vendo que todos os fatores vão ficando 1. É isso que tem que acontecer mesmo. Então a gente continua por y. Então, ó, 1 vezes 1, y dividido para y vezes 1, né? Aqui agora, ó, vou repetir nesses termos até chegar no z, tá bom? Ok? O último falta, né, para ficar um entre todos esses termos aqui que nós começamos é o z. Pô, chega e dividir ele por quem? Por z. Você tá vendo que as letras, tô sempre dividindo por elas, cada uma. E então é isso que você tem que fazer com a parte literal, não precisa ficar com medo. Então aqui desde o começo eu vou vir repetindo, tá? Que vai ficar 1 vezes 1 vezes 1. Aqui, ó, agora 1 vezes 1 vezes 1 e vou dividir por ele aqui, que foi o cara que sobrou, que deu 1. Então, no final disso aqui tudo, galerinha, ó o que deu. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. Então, acabou, tá? Porque o nosso resultado final aqui da fatoração foi tudo 1. Então, tranquilo. É isso daí que eu queria. E agora, professor, como é que eu vou descobrir quem é o MMC? Pô, como é que a gente fazia com os números normais? A gente não multiplicava esses caras aqui no final? Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, se você multiplicar, ó, olha só o que vai dar. 2 vezes 2, 4, ok? 4 vezes 5, beleza? X vezes x, x ao quadrado. Y vezes y vezes y é y ao cubo vezes z. Ou seja, 4 vezes 5 vai dar 20, x ao quadrado, y ao cubo, z. Então, esse carinha que apareceu aqui pra gente, galera, tá? Ele é o nosso MMC, nosso mínimo múltiplo comum, ok? Bem tranquilo, tá? Não se preocupe, porque essa parte aí tem no material teórico, óbvio, que eu falei para vocês, lá no eClass, ok? E o último exemplo dessa parte, tá? Do mínimo múltiplo comum, é que aonde no denominador podem aparecer, tá, expressões algébricas, polinômios, que a gente vai precisar saber da sua fatoração para fazer um mínimo múltiplo comum, ok? Um exemplo disso, tá, é se eu quiser saber qual é o MMC entre x ao quadrado menos 25 e x ao quadrado mais 10x mais 25, ok? Então, olha só, presta bastante atenção agora, tá bom? Por quê? Eu preciso saber da fatoração, o que que eles têm em comum, tá? Na hora de eu fatorar. Então, o que que eu vou ter que fazer? Tá? Pô, fatora esse produto notável. Então, vou fatorar o primeiro. Isso aqui, galera, é o produto da soma pela diferença. Como é que é a fatoração dele?
tira a raiz quadrada do primeiro termo e do segundo termo. E coloca aqui. E já que é o produto da soma pela diferença, um é positivo e outro é negativo. Ok? Vou colocar aqui para separar logo. Cara, o produto notável de uma soma, tá, de quadrados de dois termos, né? Essa fatoração aí de um trinômio quadrado perfeito, né? Então, como é que a gente faz essa fatoração? Pô, simples, ok? Sempre vai ser raiz quadrada do primeiro termo, ok? E a raiz quadrada do segundo termo. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, obviamente. Raiz quadrada de 25 é 5, ok? E agora, como é que eu vou determinar um sinal aqui? Olha para o meio, tá? O termo do meio, que é 10x positivo, tá? Ele sempre será o dobro, tá? O dobro, duas vezes esse cara vezes esse, tá bom? Então vamos ver. Já que é o dobro, 2 vezes x, 2x, vezes 5, 10x. Então, se realmente eu consigo obter com esses caras o termo do meio, né? Então significa que antes de ser um trinômio quadrado perfeito, isso aqui era o quadrado, tá, da soma de dois termos. Se é positivo aqui no meio, então aqui também vai ser positivo. Então, ó, na hora, obviamente, da gente fatorar esses valores, vou fatorar por essas mesmas expressões. Por exemplo, a primeira expressão que eu posso utilizar na minha fatoração vai ser o x mais 5. Tá? Se você perceber, são fatores comuns entre esse e esse carinha aqui. Então, ó, x, esse produto aqui, né? X mais 5 vezes x menos 5. Dividido por esse cara, eu vou cortar ele com esse. Quem vai sobrar? O x menos 5. Então, você põe aqui. Ah, professor, e esse cara aqui? Vou fazer agora. X mais 5 dividido por x mais 5, um número dividido por ele mesmo, dá 1. Então, falta esse cara aqui. Se falta esse cara, vou dividir por ele mesmo, por essa mesma expressão. Ok? X menos 5 dividido por x menos 5, dá 1. Pô, já que aqui apareceu 1 e 1, terminou a minha fatoração. Se terminou a minha fatoração, tá? Isso significa que o meu MMC aqui, ó, o MMC entre x ao quadrado menos 25 e x ao quadrado mais 10x mais 25, tá? Esse produto notável aí. Então, vamos lá. Então, olha só, para a gente finalizar aqui esse exemplo, né? O que está faltando aqui? Simples, o MMC entre x ao quadrado menos 25 e x ao quadrado mais 10x mais 25 é igual ao produto entre esses dois termos aí que encontramos, que é, na realidade, x mais 5 vezes x menos 5. Pronto, pessoal. Esse aqui é o mínimo múltiplo comum entre esses termos. Tá bom? Beleza? Show de bola, galerinha? Então, ó, a gente vai começar aqui, beleza? A ver as operações agora. Tranquility, não se preocupe que isso daí tem no material teórico, beleza? Então, vamos continuar nossa aula. Continuando aí, essa parte aí sobre operações, beleza? Então, olha só, se liga aí. Primeiro, a gente tem frações que podem ter mesmo denominador, beleza? Para fazer essa soma igual às frações aritméticas normais, repete o denominador e soma o numerador. E vai ter casos que eu vou ter denominadores diferentes, ok? E eu vou precisar tirar o MMC dos denominadores, tá bom? Para colocar cada fração com o mesmo denominador, para que eu possa repetir o denominador e somar o numerador, tá? Então, primeiro exemplo, quando os nossos denominadores são iguais entre as frações que eu vou somar ou subtrair, tá? Então, ó, mesmo denominador, mesmo denominador. Repito o denominador e somo
os numeradores. 5A mais 3A, 8A. Acabou. Essa aqui é a resposta, tá? Ah, e na diferença, mesmo procedimento. Mesmo denominador, repito. E no numerador? Faz a operação. 7x menos 3x vai dar 4x, beleza? Só que olha só, 4 e 6. Professor, posso simplificar? Pode, óbvio. Deve. Tá? Então, ó, 4 dividido para 2 vai dar 2x aqui em cima. 6 dividido para 2 embaixo vai dar 3a. Pronto, cheguei numa fração irredutível, tá? E não tem como fazer mais nada. Professor, tem que simplificar? Rapaziada, tem. Tá? Tem que simplificar sempre. Beleza? Então, no segundo exemplo aqui que nós vamos ver, tá? Grande quantidade de exemplos, tá? Na realidade são 3 desse tipo, onde os denominadores, tá, são diferentes e eu vou ter que tirar o MMC. Então, presta atenção, ok? Primeira coisa, tirar o MMC desses caras. Então, ó, de 2x e 4x, ok? Vou começar sempre com os coeficientes, 2 e 4. Sempre posso dividir por 2. Então, aqui já vai dar x, né? 1x e x é a mesma coisa. 4x dividido para 2, 2x. Continuo por 2 ainda. Repito esse cara. E aqui vai dar 1x, que pode ser escrito x, beleza? E agora, pego a letra. Tá? Já que é x aqui, posso dividir por x. Vai dar 1 e 1. Logo, o MMC aqui, ó. 2 vezes 2 vezes x, 4x. Ok? E agora eu vou voltar para cá. Para botar todo mundo. Na realidade, eu vou fazer, né? Vou encontrar uma fração equivalente a essas duas aqui, só que com um denominador em comum, que vai ser o meu MMC. Então, ó, 4x dividido para 2x, isso aqui vai dar, na realidade, 2. Ok? 4x dividido para 4x vai dar 1. Então, essa fração aqui que eu vou encontrar vai ser a seguinte. 2 vezes 3a, 6a, mais 1 vezes 5a, 5a, todo mundo sobre o MMC, ok? Logo, 6a mais 5a, 11a sobre 4x. Galera, acabou, preciso fazer mais nada, ok? Esse daí é o exemplo. Qual é o próximo, teacher? Olha pra cá, chupetão. Tá? Olha pra cá, rapidinho, que tu verás. Então, vamos lá. Próximo exemplo é com a seguinte fração, tá? 5 sobre 2x menos 3 sobre 4x ao quadrado, ok? Primeiro passo, tirar o MMC entre 2x e 4x ao quadrado, ok? Então, vamos tirar o MMC aqui. Começo por 2, né? Que vai dar 1x, que é x. 4 dividido para 2 vai dar 2x ao quadrado. Continuo por 2. Repito esse cara. 2 dividido para 2 vai dar 1. 1x ao quadrado e x ao quadrado é a mesma coisa. Pego pela letra agora. 1 aqui. Ainda sobrou 1x, porque x ao quadrado é x vezes x. E por x por último. O MMC vai ser o produto. 2 vezes 2 vezes x é 4x ao quadrado, ok? Faço aqui. 4x ao quadrado dividido para 2x é a mesma coisa que 2x. 4x ao quadrado dividido por 4x ao quadrado vai dar exatamente 1. Então, ó, 2x vezes 5, 10x. 1 vezes menos 3, menos 3. Sobre quem? O MMC. Professor, posso fazer essa diferença aqui? Cara, na realidade não. Né? Porque esse cara aqui não tem x, não tem ninguém. Tá bom? Então, na realidade, a gente não pode fazer nada. Ah, como é que a gente indica, não? Indique, então, a resposta dessa forma. Ah, professor, precisa fazer mais nada. Cara, mais nada não. Tá bom? Nadinha. E agora eu vou fazer
o último exemplo dessa parte aí com vocês, tá bom? Então, ó, o último exemplo é uma expressão, uma fração, né? Uma adição de frações aqui. X menos 2 mais 5 sobre x mais 2, ok? Lembrando, sempre faço o MMC. X menos 2, x mais 2, ok? Cara, quando você tem expressões assim, que são binômios, você divide por ela, sempre por ela mesma. Então, ó, x mais 2 dividido para x mais 2 dá 1. Repete esse cara. E agora você divide por x mais 2. X mais 2 dividido por x mais 2 dá 1. Então você está vendo que eu sempre estou pegando a própria expressão e dividindo por ela mesma. É assim que você vai fazer. Quem é o MMC? O produto. X menos 2 vezes x mais 2. Ok? E agora? Vou pegar na realidade, né, os termos desses denominadores e dividir pelo meu MMC. Ok? Então, ó. X menos 2 vezes x mais 2. Dividido por x menos 2, posso cortar esse com esse. Quem sobrou? X mais 2. X menos 2 vezes x mais 2, dividido por x mais 2. Posso cortar esse cara com esse. Quem sobrou? Ok? Então, ó. 3 vezes x mais 2, ok? Mais 5 vezes esse valor aqui que encontramos. Todo mundo sobre o MMC. Ok? Galera, tem que fazer o chuverex. Tá? 3 vezes x. Vou fazer aqui nesse lado, que vai ficar melhor. Tá? Então, ó, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. Mais 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 2, menos 10. Todo mundo sobre x menos 2, x mais 2. E agora reduz os termos semelhantes. 3x com mais 5x, 8x. Mais 6 com menos 10, menos 4. E repito, tá? O denominador, ok? X menos 2 vezes x mais 2. Professor, tem como a gente fazer, sei lá, mais alguma coisa aqui? Não. Tá? Não consigo simplificar, não consigo fazer mais nada. Parou aí. Tranquilo, galerinha? Beleza? Então anota essa parada aí pra gente ver a multiplicação, que ela é facilzinha. Beleza? Vamos lá, galerinha. Se liga. Multiplicação, rapaziada. Tá? Cara, multiplicação é regra simples. Numerador vezes numerador, depois denominador vezes denominador. A vezes x, ax. B vezes y, by. Acabou. Tá? Galera, tem casos na multiplicação que você pode simplificar cruzado. Tá? Por exemplo, 3x menos 2 e aqui, ó, você simplifica. Por quê? 3x menos 2. Então você pode simplificar sempre cruzado. Tá? Se você quiser. Um número simplificado por ele mesmo, sempre quanto dá? 1. Beleza? Então, olha só. 1 vezes 7a, 7a. 1 vezes 5, 5. Acabou. Ok? E na divisão? Cara, divisão também é fácil. Qual é a regra? Repete a primeira e você multiplica pelo inverso da segunda fração. O que é o inverso? Quem está embaixo vai para cima, ok? Quem está em cima vai para baixo. E multiplica. 2x vezes 5c, 10xc. A vezes 3m,
3am. Acabou. Beleza? Então, ó, copia aí rapidinho que a gente vai para as duas últimas operações. Vamos lá, galerinha. Duas últimas aí, tá? Que é sobre duas últimas operações, potenciação e radiciação. Então, se liga aí. Exemplo A da potenciação. Galera, é o seguinte, se você tiver uma fração, tá, elevada a qualquer valor no seu expoente, pessoal, cara, não se preocupe, tá? Isso significa que o numerador está sendo elevado a essa potência e o denominador também. Então você pode aplicar, tá, a sua potência nesses termos dessa forma. 3x ao quadrado elevado ao quadrado, 5am ao cubo elevado ao quadrado. E faz a potência, tá? Tudo isso aqui está sendo elevado ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado elevado ao quadrado, regra potência da potência. 2 vezes 2, 4. Ok? 5 elevado ao quadrado, 25. A elevado ao quadrado, A ao quadrado. M ao cubo elevado ao quadrado, 2 vezes 3, 6. Acabou, pessoal. Só isso. Ah, professor, e ali? Mesma situação. Significa que o 4a está sendo elevado ao quadrado e o x menos 3 ao quadrado também. Então, ó, 4 ao quadrado, 16. A elevado ao quadrado, A ao quadrado. Professor, e embaixo? Isso aqui não é o quadrado da diferença de dois termos? Quadrado do primeiro, tá? Quadrado do primeiro, menos o dobro do primeiro vezes o segundo. Se é o dobro, tá aqui, tá? Menos 6x, mais o quadrado do segundo termo, que é 9. Galera, acabou. Beleza? Então, olha só. Radiciação, ok? Cara, na radiciação é o mesmo processo da potência. Você pode tirar a raiz quadrada ou cúbica do termo de cima primeiro e depois do de baixo, ou de forma separada. Raiz quadrada de 9m ao quadrado, raiz quadrada de 25m à sexta. O professor pode fazer assim? Pode, porque você está tirando a raiz quadrada de quem? Tanto do numerador quanto do denominador. Posso fazer dessas duas formas. Ou você faz direto, ou você divide dessa forma para te facilitar, tá? Então isso aqui vai ficar raiz quadrada de 9, 3, raiz quadrada de m ao quadrado, m. Por quê? M vezes m dá m ao quadrado. Raiz quadrada de 25, 5. Qual é a raiz quadrada de m elevado a 6? M ao quadrado. Ah, professor, mas por quê? Tá? Porque m ao cubo, perdão, tá? Professor, por que m ao cubo? M ao cubo vezes m ao cubo vai dar m elevado a 6. Por quê? M ao cubo vezes m ao cubo repete a base, que é o m, e soma os expoentes, não é? Então a raiz quadrada desse cara aqui é o fator m ao cubo, tá bom? E aqui, se eu quiser fazer na raiz cúbica, é o mesmo procedimento. Raiz cúbica de m ao cubo com a raiz cúbica de 27a elevado a sexta, tá? Raiz cúbica de 8, deixa eu fechar aqui para não confundir. Raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de m ao cubo é m, porque m vezes m vezes m vai dar m ao cubo. Embaixo, raiz cúbica de 27 é 3. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. A raiz cúbica de a elevado a 6 é a ao quadrado. Ah, professor, por quê? Olha só agora comigo de novo. A ao quadrado vezes a ao quadrado vezes a ao quadrado. Ó. Raiz cúbica. 3 vezes esse fator. Então, ó, repete a base, que é o a, e soma os expoentes. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Ou seja, a raiz cúbica de a elevado a sexta é o fator a ao quadrado. Por isso que eu botei ele aqui. Acabou. Beleza? Galerinha, foi muito boa essa aula. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Então, ó, fiquem com Deus. Copiem isso. A atividade de hoje do Eclés é copiar esse conteúdo, beleza?
tá lá no portal, abre lá, baixa o arquivo, ok? Professor, pode imprimir e colar no caderno? Pode, tá? Imprime, cola no caderno, tira a foto e anexa lá para que eu veja, tá? Professor, posso copiar para economizar papel? Pode, não tem problema algum. Copia o material lá, tira a foto e me manda, beleza? Prazo de uma semana. Semana que vem eu vou estar vendo quem copiou, quem colou no caderno. Beleza, pessoal? Fica com Deus. Forte abraço, coraçãozinho para vocês. Beleza? E tamo junto. É!